Apocalipse. A esperança vence. Oitava parte. Olá, amigos e amigas. Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá. Estamos aqui para a nossa oitava parte do estudo do livro do Apocalipse. Estamos caminhando devagar pelo livro e entendendo a sua belíssima mensagem. Vamos juntos. Nós já vimos até agora a apresentação do livro, as cartas às 7 igrejas da Ásia, e começamos a ver as visões proféticas, a ação de Deus que liberta o seu povo, que vai do capítulo 4 ao capítulo 11. Aí nós vimos a visão do trono de Deus, do capítulo 4, versículo 1 a 11, e estamos vendo agora a visão do cordeiro imolado, mas de pé. Importante ressaltar isso, que vai no capítulo 5, e depois temos esta parte para ir caminhando. Vamos lá. Comentário ao capítulo 5. Os capítulos 4 e 5 são uma introdução para tudo que virá pela frente. Vale ressaltar que tudo está dentro do controle de Deus e sob o comando de Cristo. Apesar de o mal aparentemente vencer pelas pragas dos selos, elas estão dentro do tempo de Deus, que tem a vitória final em Cristo. Neste capítulo, o 5, veremos que só o Cordeiro pode abrir os selos. A partir do capítulo 6 serão apresentados os primeiros selos, e não devemos olhar cada um deles isoladamente, pois estão cheios de males, mas veremos que gradativamente o Cordeiro vem vencendo o dragão. Temos que ver que tudo é simbólico, e que os símbolos nos remetem a algo maior e devem ser vistos dentro do conjunto do livro, onde Deus garante a vitória aos perseverantes. João vai falar de fatos conhecidos do passado, primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, que devem ser lidos para entender o presente, quinto selo, e acreditar em mudanças no futuro, sexto selo. O sétimo nós vamos ver a parte mais para frente. Sigamos com atenção. Capítulo 5. Vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sob a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e os seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele vem então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 seres vivos e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em minha visão vi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Seu número era de milhões e milhares de milhares. Proclamando em alta voz: digno és o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda a criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que nele vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam: amém, e os anciãos se prostraram e adoraram. Capítulo 5, versículo 1. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Mão direita representa o poder e a confiança de Deus. Livro. No livro está o plano de Deus para a história da humanidade, o plano de Deus para toda a humanidade. Como que um livro ali que as pessoas podem ter acesso, né, depois de aberto pelo Cordeiro. Escrito por dentro e por fora, porque contém toda a sabedoria e todos os decretos divinos. Selado com 7 selos, escrito em total segredo. 7 é a perfeição. Versículo 2. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro rompendo os seus selos? Todo o versículo 2.
para nós é questão fundamental saber quem pode romper os selos. Versículo 3. Mas ninguém no céu, nem na terra ou sobre a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. Ninguém fora da Santíssima Trindade tem poder para abrir, sabe, a história de Deus, para conhecer a história de Deus, os planos de Deus para a humanidade. Versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito. É o medo diante da incerteza. Versículo 5. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Não chores. A consolação e a certeza tomam o lugar da incerteza. Se João estava desesperado, agora alguém chega e fala assim: calma, que ainda estamos dentro do plano de Deus. Leão da tribo de Judá, o rebento. Títulos de Jesus para afirmar que ele tem o poder para abrir os selos e ver os segredos de Deus. Versículo 6. Com efeito, entre o trono e os 4 seres vivos e os anciãos, viu um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Cordeiro de pé, como que imolado, representa Jesus crucificado e ressuscitado, e evoca o cordeiro pascal imolado no Êxodo, lá no capítulo 12, versículos de 1 a 14. 7 chifres significa a plenitude do poder e da força. No mundo antigo, o chifre era a representação de poder. Nós já vimos isso. Então, ele tinha 7 chifres, ou seja, poder perfeito. 7 olhos significa a plenitude do conhecimento, que sabe tudo, que vê tudo. Versículo 7. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Recebe diretamente de Deus o poder para abrir o livro. Olha só, ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quem que está sentado no trono? Deus. Agora nós vamos olhar 3 versículos juntos, o 8, o 9 e o 10. Eles estão numa sequência, são muito unidos, e aí a gente vai entender melhor olhando junto. Vamos lá. Ao receber o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, cantando um canto novo: digno és tu de receber o livro, de abrir seus selos, pois foste imolado, e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus uma realeza e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 8, 9 e 10. Temos um grande louvor feito pelos 4 seres e pelos 24 anciãos, com o centro no versículo 9. Não podemos deixar de perceber que no louvor tem o resgate do santo. Então, nós temos aqui, olha, o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10. Aqui está o centro, aonde digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Este é o centro. Aqui está o grande louvor. Por isso que o Cordeiro tem o poder de abrir o selo, porque ele esteve como que morto, mas voltou à vida. Incenso, como nós já vimos, representa as orações dos santos que são levadas em conta nesta hora. Toda tribo, língua, povo e nação. Ninguém está excluído do reino de Deus. Alguns acham que o reino de Deus é só para ele. Não. O reino de Deus, todos somos convidados. Absolutamente todos. E o que vai nos determinar? Justamente a prática da justiça, do amor e da caridade. Realeza e sacerdotes. A multidão do povo salva será como que uma realeza na presença de Deus, e os servirão como sacerdotes, em proximidade e santidade. Versículo 11. Em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, e os seres vivos e os anciãos. Seu número era de milhões e milhares de milhares. Uma multidão de anjos. No versículo 8 a 10, temos os 4 seres vivos e os 24 anciãos. Agora são a multidão de anjos que estão em volta do trono de Deus e do Cordeiro, e formam um segundo grupo de adoração. Nós temos os seres vivos e os 24 anciãos. Agora nós temos um segundo grupo
que são toda essa multidão dos anjos e dos santos. Milhões de milhões e milhares de milhares. O número de salvos é infinito, e não apenas os 144 mil, como nos capítulos 7, 4 e 14, 3. Aqui, gente, o livro do Apocalipse às vezes falou, tá, nesses dois momentos, 144 mil. Mas diante da humanidade, isso é muito pouco. A salvação de Deus ela é para milhões e milhares de milhares. Ou seja, todos aqueles que estiverem dentro do plano de Deus, praticando a justiça, serão salvos. Não existe um lugar assim, ó, é limitado. É ilimitado, é milhões e milhares de milhares. Infelizmente, alguns levaram isso ao pé da letra. Versículo 12. Proclamando em alta voz, digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13. E ouvi toda a criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem proclamarem. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Versículo 12 e 13. É a grande louvação. É o segundo grupo que agora está louvando. Se os seres vivos e os anciãos, no versículo 9, fizeram um louvor, agora no versículo 12 e 13, aqueles que estão logo depois dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos também fazem seu louvor. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Olha que bonito. Versículo 14. Os 4 seres vivos diziam, Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Todos concordam profundamente com o louvor a Deus. Que bacana. Lá no céu, nós louvaremos Deus em presença. Lindo, lindo, lindo. E assim a gente termina esse capítulo de número 5. Ele foi importante para nós. E agora a gente vai continuar no capítulo 6, olhando a abertura dos selos, que vão trazer boas mensagens para os cristãos. Acompanhemos. Então, nós já vimos toda essa parte. A gente está aqui na ação de Deus que liberta o seu povo. A gente acabou de ver no capítulo 5, aqui, ó, versículo 1 a 14, a visão do cordeiro imolado mais de pé, ou seja, que ressuscitou, e agora nós vamos ver a abertura dos 6 primeiros selos. São 7 selos. 6 nós vamos ver agora. O 7º um pouco mais para frente. E aí a gente vai ver os primeiros selos no versículo 6, capítulo de 1 a 8, os 4 primeiros selos, e aí depois nós vamos continuando no 5º, 6º e no 6º selo. Mas essa já é uma outra parte. Comentário ao capítulo 6. No capítulo 4, Deus entregou o destino do mundo ao Cordeiro, cujo poder é tão grande que todos o adoram. Vimos no capítulo 5 o livro lacrado por dentro e por fora, e que não pode ser aberto por mãos humanas, e o desespero de João ao saber que ninguém poderia abri-lo. Mas logo veio um anjo e disse que Jesus tem esse poder. Agora, no capítulo 6, os primeiros selos serão abertos, sendo que os 4 primeiros os remetem a acontecimentos do passado, ou seja, coisas que o povo já conhecia e sabia como havia se desenrolado na história. O 5º selo se refere a fatos do presente, que estão na vivência cotidiana, e o 6º a fatos do futuro, mas que pode ser lido e entendido, tá, quando a gente entende o passado e o presente. Acompanhemos com atenção. Capítulo 6. O passado. Os 4 primeiros selos. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos dizer com o estrondo de um trovão, Vem! Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Quando abriu o selo, ouvi o segundo ser vivo dizer, Vem! Apareceu então um outro cavalo vermelho, e o seu montador foi a seu montador apareceu então um outro cavalo vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer,
Vem, eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário, 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivo que dizia: Vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Primeiro selo: invasões e passagens de exército. Passado, coisa que eles já conheciam. Versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos dizer, como o estrondo de um trovão: Vem. Cordeiro era o único com poder de abrir os selos, Jesus Cristo. Primeiro dos 4 seres vivos. Cada um dos seres vivos fala antes da abertura de cada um dos 4 primeiros selos. Estrondo de um trovão: Vem. O selo é aberto como que num grito, numa palavra que cria, como em Gênesis: haja luz, e houve luz. Após cada grito de vem, surge um cavalo que evoca a realidade de um fato conhecido. Versículo 2. Vi então aparecer um cavalo branco cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Cavalo, animal de guerra. Branco, animais usados por general, pessoal do alto escalão. Mas também é a cor da vitória, da glória, da alegria, da pureza, sem mancha de pecado. Cujo montador tinha um arco, possível alusão à invasão dos partos que chegaram até a Palestina nos anos 40 e 38 a.C. Arco, arma de guerra muito eficaz, uma das armas mais temidas naquele tempo, porque de longe você era acertado. Deram-lhe uma coroa, como prêmio pelas guerras que venceu. Para vencer ainda, para continuar a vencer, não vai parar tão cedo. Ou seja, esses exércitos que passaram ali pela terra do povo de Deus eram coisas conhecidas. Ali era uma rota muito comum de comércio e também de passagens de tropas. Segundo selo: guerras e matanças, também evocando aquilo que eles já conheceram. Versículo 3. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivo dizer: Vem. Segundo ser vivo, cada um fala ou grita antes da abertura de um dos selos. Vem, o selo é aberto como no primeiro, com o poder da voz de Jesus. Versículo 4. Apareceu então um outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Cavalo, animal de guerra, vermelho, cor do sangue, fogo, guerra, perseguição e violência. No Novo Testamento, também vai significar a cor do Espírito Santo. Foi concedido. Por si só não tem poder, mas Deus deixa a história correr, ou seja, está dentro da permissão de Deus. Tirar a paz. Guerras tiram a paz e a ordem. Se matassem entre si. Possível alusão às revoltas camponesas que matavam pessoas por não serem de suas cidades ou tribos. Grande espada, arma de guerra. O Império Romano era extremamente guerreiro. Aqui nós temos que perceber, gente, Deus não concede para a gente criar o mal. Deus, ele nos dá a vida. E o tempo que nós temos para ganhar ou perder as suas graças é justamente o tempo de vida. Então, Deus nos dá essa liberdade. E alguns usam essa liberdade concedida por Deus de forma a fazer o mal. Outros fazem o bem. São aqueles que nós chamamos os santos. Terceiro selo: fome e carestia, também representando aquilo que eles já conheciam no passado. Versículo 5. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivo dizer: Vem! Eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Terceiro ser vivo dizer: cada um dos ser vivo diz, grita antes da abertura do selo. Cavalo negro representa a fome comum durante e depois das guerras, pois tudo ficava destruído. Não era só matar o inimigo, era destruir tudo com o inimigo para fazer todos sofrer e às vezes até acabar com as gerações seguintes. Balança, para pesar a comida, sinal de escassez e alto custo de vida. Versículo 6.
Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Voz vinda do meio dos 4 seres vivos. Os céus gritam pelas injustiças e violências contra as pessoas indefesas. Denário, salário de um dia de trabalho. O trabalho de um dia valia 1 denário. 1 litro de trigo por 1 denário. Pouco alimento por um dia de trabalho. Quer dizer, 1 litro de trigo não daria para alimentar nas refeições do dia uma família toda. 3 litros de cevada por 1 denário. Também um alimento muito caro, assim como o trigo. Ah, mas e se você trabalhar o dia inteiro para comprar só isso? E aí você não compra o restante. A gente não vive somente de pão. Óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Difícil de afirmar com certeza, mas era algo muito comum, né? O óleo e o vinho, que complementava a alimentação do povo no cotidiano. Quarto selo, doenças, peste e morte, também retratando o passado, coisa que eles conheciam. Versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivo que dizia: Vem! Voz do quarto ser vivo que dizia: O último ser vivo fala para a abertura do quarto selo. Versículo 8. Vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Cavalo esverdeado, semelhante à cor, tá, de um cadáver em decomposição. A morte. Quem cavalga tem o nome que ele representa: morte. Hades o acompanhava, lugar onde ficam os mortos, com poderes de se opor a Deus, vida ou morte. Se Deus está no céu, a morte ela está no Hades, representada embaixo da terra. Poder sobre a quarta parte da terra. Tem poder, mas é limitado, não manda em tudo, somente em uma parte. De 4 em uma. Exterminasse diversas formas pela qual a morte faz vítima. Tá? Qual que é? Espada, que é guerra, pela fome, vocês viram, né? Alimento caro, pela peste, que são as doenças trazidas pelo desequilíbrio entre homem e natureza, e pelas feras da terra, quando a gente invade demasiadamente a natureza, destruindo tudo. E assim nós terminamos esse nosso 8º encontro, onde a gente olhou, tá, coisas importantes com a abertura dos 4 primeiros selos. No próximo encontro, o nosso 9º encontro, continuaremos olhando as aberturas dos selos e entendendo melhor esse livro maravilhoso que Deus nos deu. Sigamos juntos.